Ele foi preparar um lugar. Só que um dia a trombeta vai soar. Quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria, mais uma vez, continuar com vocês. Quero ler com vocês, aproveitar que todos já estamos prontos aqui, né? Vamos, Apocalipse, por gentileza, capítulo 2, versículo 7. Por favor. Apocalipse, capítulo 2, e o versículo 7. Quero aqui já deixar minha gratidão a Deus. Sim, senhor, perfeito, pastor. Pela vida do pastor presidente, pastor Paulo, muito obrigado, pastor. Foi uma honra estar com o senhor aqui, poder rever os pastores uns que eu já conhecia. Fernando, evangelista, meu amigo, muito obrigado. Fico muito feliz, é uma grande alegria. Eu estou muito feliz, irmãos, eu estou muito feliz de estar com vocês. Meu coração está muito alegre. Eu espero que vocês também sejam felizes. É um prazer. Deus abençoe vocês, continue prosperando vocês, que vocês continuem crescendo na graça, no conhecimento de Cristo. Continuem sendo fiéis a Deus. Diz assim o verso 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Capítulo 22, por favor, ainda só mais um pouquinho. Capítulo 22, por gentileza, verso de número 14. Capítulo 22, verso 14, que diz assim: Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Muito obrigado. Pode se assentar, por gentileza. O pastor permitiu falar do livro. Eu tenho um livro que eu publiquei, A Arte da Leitura Bíblica, que é uma disciplina que eu ministro na faculdade de teologia que nós temos em Cuiabá, ali no Grande Templo. Nós temos uma faculdade de teologia reconhecida pelo MEC, nível superior e tudo mais. E eu ministro uma disciplina ali há alguns anos, e a partir dessa disciplina eu produzi um material para os alunos da disciplina. Porém, a faculdade entendeu que seria interessante publicar o material em forma de livro, para também que outras pessoas tivessem acesso. Então, o livro foi publicado com uma parceria da faculdade e também a editora e assim por diante. É um livro para o crente. Não é um livro técnico, não é um livro acadêmico que você vai ficar sem entender. É um livro simples, fácil, para você entender detalhes da Bíblia que talvez você não entenda, porque a gente lê apressadamente algumas coisas. Então tem vários detalhes. É um livro bíblico, certo? Com muitas referências. Eu acho que se você adquirir, você vai ser abençoado e também vai me abençoar. Tá bom? Deus abençoe vocês. Esse aqui eu vou entregar ao pastor e depois eu vou fazer uma dedicatória para o senhor. Então isso aqui eu quero deixar o senhor. Não, você não está. O Fernando não está merecendo, né? Mas meu pastor, que Deus abençoe o senhor. Espero que o senhor goste dessa literatura e depois quero fazer uma dedicatória com muito carinho. Irmãos, eu quero, antes de iniciar, louvar a Deus pela vida da minha esposa. Amanhã ela faz aniversário e eu estou muito feliz. Agradeço a Deus pela vida dela, que Deus continue abençoando ela e dando paciência para ela.
para ela continuar, né, aguentando a gente, né? E o João Paulo, né? Nós, aí, ó, tá vendo? Ó, quando não é um é outro, tá vendo? É sempre assim, mas é a bênção de Deus. Então meu desejo é que Deus abençoe ela. Não posso falar a idade porque eu não fui autorizado, senão, mas que Deus te abençoe, te dê muitos anos de vida, saúde, felicidade. Eu te amo. Nós falamos durante o dia sobre a graça de Deus, forjados pela graça, e eu quero continuar com o estudo que nós iniciamos hoje à tarde, e falar da parte final, que é a graça escatológica. Então, como nós vimos, Deus criou todas as coisas, Deus preparou um jardim, plantou um jardim na terra, aquela terra que se chamava Éden. Esse jardim era um primeiro santuário, então ali você tinha Deus que se manifestava e relacionava com o homem. Você tinha a árvore da vida como um símbolo, um sacramento da vida plena, que o casal iria desfrutar cada vez mais à medida que fosse interagindo e relacionando-se com Deus. Você tinha outras árvores frutíferas, um rio que saía do jardim para regar toda a terra. Então Éden, ele era um santuário, o jardim era um santuário em que Deus se manifestava. E ali Adão tinha uma função sacerdotal, sacerdote, rei, funções sacerdotais. Tanto que as palavras que são usadas para descrever a atividade de Adão no jardim, que é lavrar e guardar o jardim, essas duas palavras, elas aparecem juntas depois em Êxodo e em Levítico, também em Números, para representar o trabalho dos sacerdotes e dos levitas, mostrando que o trabalho dos sacerdotes e dos levitas, de alguma forma, era uma continuidade daquilo que Adão já fazia no Éden, ou que pelo menos deveria continuar fazendo, deveria ter feito. Então Éden, o jardim, era um santuário, e o pecado é a profanação desse santuário. James Hamilton, um estudioso da teologia bíblica, ele mostra que quando Deus coloca o homem ali, Deus também estabelece limites, porque Deus estabelece limites para toda a criação. Deus estabeleceu limites aos mares, ao sol, à lua. Toda a criação estabelecida por Deus tem os seus limites. Deus também estabeleceu limites ao primeiro casal. Deus plantou a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Ambas estavam no meio do jardim. A Bíblia descreve que as duas árvores, tanto a árvore da vida quanto a árvore da ciência do bem e do mal, ou do conhecimento do bem e do mal, estavam no meio do jardim, então lado a lado. E Deus disse: olha, de todas as árvores frutíferas vocês podem se alimentar, porém desta árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não podem. Gerhardus Voss, a sua teologia do Antigo Testamento, ele diz que na verdade a expressão hebraica ali poderia ser traduzida literalmente como a árvore da escolha do bem e do mal. Por quê? Porque na verdade, ao colocar aquela árvore ali, Deus já estava deixando claro que havia uma escolha que deveria ser feita, uma escolha que implicava a vida, se o homem obedecesse a Deus, ou a morte, se ele desobedecesse a Deus. Então, Deus já estabelece a árvore da ciência do bem e do mal, para tornar a liberdade real. Veja, se eu digo a vocês: olha, vocês podem seguir esse caminho aqui à esquerda, ou esse caminho aqui à direita, você se escolhe, mas vá para esse caminho aqui, é melhor. Mas quando você olha, não existe as duas opções, não existe a direita e a esquerda, só existe um caminho, a direita. Então na verdade você não tem escolha, a escolha não é real, porque você não tem opções verdadeiras. Então Deus, Ele colocou inúmeras árvores agradáveis à vista, boa para alimentação, mas tinha a árvore da ciência do bem e do mal, no meio do jardim, que aquela representava o limite que Deus estabeleceu. Esse aqui vocês não podem pôr a mão, isso pertence a mim, ao próprio Deus. E essa árvore é boa,
É boa para quê? Para cumprir o propósito de Deus. Foi Deus que colocou aquela árvore ali, não foi Satanás, não foi a serpente, foi o próprio Deus. Então ela é boa, porque tudo que Deus faz é bom. Mas ela é boa para quê? Para cumprir o propósito divino, para mostrar que existem limites que devem ser respeitados, para que o primeiro casal entendesse que apesar de governar sobre a boa criação de Deus, eles ainda continuavam submissos, deveriam estar submissos a alguém maior do que eles. Que apesar de receber a autoridade de Deus para governar, eles ainda deviam obedecer à palavra de Deus e respeitar os limites que Deus estabeleceu, para continuar vivendo no lugar em que Deus preparou para eles. Então Deus estabelece limites. Limites à criação é o primeiro casal também. Porém nós conhecemos a história. Eles desobedeceram. Ambos, Adão e Eva, foram criados à imagem e semelhança de Deus. Na cultura mesopotâmica, quando um rei governava uma região, e o seu império era muito grande, ele tinha o costume de fazer uma imagem sua e colocar nas extremidades do seu reino, para que todas as pessoas que passassem por ali, pudessem contemplar a imagem daquele rei. Então quando alguém passava naquela região, e ele visse a imagem do rei, logo saberia que aquela região estava debaixo da jurisdição, da autoridade daquele rei. A imagem do rei ali representava que aquele território pertencia ao rei, que o rei que governava ali, que o rei que era o dono daquilo ali. Então quando alguém passava por aquela região, ele logo entendia: esta região pertence ao rei tal. Por quê? Ó, a imagem do rei aqui. A imagem do rei ali representava o próprio domínio do rei naquele lugar. Então quando Deus cria o primeiro casal, a sua imagem e semelhança, e dá a eles autoridade, isso implica que na verdade tudo isso aqui que o homem e a mulher deveriam governar pertencem a Deus e não a eles. Que na verdade, ao estarem exercendo autoridade, eles deviam compreender que tudo aquilo que eles tinham, na verdade, vinha de alguém maior do que eles, que é o próprio Deus. Só que eles pecaram, ouviram a voz da serpente, comeram aquilo que não deveriam comer, foram expulsos do jardim. O jardim não foi destruído. Deus colocou querubins para guardar o caminho, a entrada, e uma espada flamejante, algumas traduções, uma espada revolvente, para guardar a árvore da vida, para que eles não comessem da árvore da vida e vivessem eternamente nesta condição pecaminosa. E eles saíram em direção ao leste. Na Bíblia, cada detalhe tem muito valor, cada detalhe tem importância. Fora agora do jardim, eles estão vivendo em um mundo marcado pelo pecado, um mundo em que a morte se torna real, um mundo com violência, com sofrimento, com dores. Porém Deus não expulsou o primeiro casal do jardim sem primeiro providenciar a eles vestimentas. Deus fez uma promessa de que haveria um redentor. Gênesis 3,15 é chamado de um proto-evangelho, porque ali Deus já faz uma promessa de que, apesar daquele momento, o mal aparentemente ter triunfado, naquele momento, aparentemente a serpente havia vencido, porém Deus já deixou claro que o triunfo do mal é temporário, que o triunfo da serpente é temporário, porque da semente da mulher nascerá um que ferirá a cabeça da serpente. Então essa esperança, essa promessa,
ela marca toda a narrativa das Escrituras. O primeiro casal perde o acesso ao santuário, e depois nós vemos Deus mandando que construísse um tabernáculo. Em Êxodo, no capítulo 25 ao 40, nós temos a construção do tabernáculo, e a construção do tabernáculo espelha o próprio Éden, o primeiro santuário. Se você olhar o tabernáculo com atenção, você vai perceber que no santo lugar havia o castiçal, candelabro, que era o formato de uma árvore. Quando você lê a descrição bíblica, é uma árvore com seus ramos, e ele era o único elemento que dava luz, que trazia luz para aquele lugar. Mas diante do tabernáculo estava um véu. O candelabro, o castiçal, representava a própria árvore da vida. Diante dele estava o véu com imagens de querubins desenhados naquele véu, e este véu separava o santo do santíssimo lugar. Somente o sumo sacerdote, no dia do Yom Kippur, podia acessar o santíssimo lugar. Então ele chegaria diante do véu, ele ia ver todos aqueles querubins desenhados no véu, e automaticamente ele iria se lembrar dos querubins que um dia Deus colocou para guardar a entrada do jardim, para que o primeiro casal não acessasse mais aquele lugar. E somente o sumo sacerdote entraria no santíssimo lugar levando sangue, porque para ele acessar aquele lugar, um inocente tinha que morrer. Talvez até uma referência à própria espada flamejante que guardava a árvore da vida, e se alguém ousasse acessar, a morte era certa. E quando o sumo sacerdote entrava no santíssimo lugar, ele não entrava com as suas vestes bonitas, com o peitoral, com as 12 pedras, não era. Levíticos diz que ele entrava com a veste de linho, fino, branco, simples. Ele se despia de toda aquela veste gloriosa, seu turbante com santidade ao Senhor. Não, agora simples, com o sangue de um animal inocente. Ele entrava no santíssimo lugar, e lá no santíssimo lugar estava a arca da aliança, e na tampa da arca estavam 2 querubins. Mais uma vez a memória dele resgatava o Éden. E aqueles querubins representavam o próprio trono de Deus. Então o próprio tabernáculo, ele já ilustrava o santuário que havia sido perdido. Se o primeiro casal não pecasse, o homem não estaria privado da presença de Deus. Os querubins não estariam guardando aquele lugar, impedindo a entrada. Mas agora, por causa do pecado, somente o sumo sacerdote, no dia da expiação, entraria no santíssimo lugar, para fazer expiação pelo povo, e o povo do lado de fora. A arca da aliança, dentro dela estava as tábuas da lei, um pote de ouro com maná, e a vara de Arão que floresceu. Isso representava alguma coisa. Quando Deus olhava lá de cima, e ele via as tábuas da lei ali, ele se lembrava daquele povo, que quando Moisés descia com a tábua da lei, eles estavam adorando um bezerro de ouro. E aí Moisés quebra as tábuas da lei, porque no dia que a lei foi entregue, o povo já estava adorando um bezerro, dançando nus perante o bezerro e festejando, bezerro de ouro, que o próprio Arão fez inclusive. Quando Deus olhava e Deus via o pote de ouro com maná, Deus se lembrava do povo dizendo: não queremos este pão vil. Quando Deus olhava, estava lá
a vara que havia florescido, e Deus se lembrava daquele povo que havia rejeitado a liderança que ele havia estabelecido, porque o povo achava que eles poderiam escolher quem iria governar, quem iria exercer o ministério melhor do que o próprio Deus. Datã, Corá, Abirão. Mas aí o sumo sacerdote entrava, a fumaça tomava conta daquele lugar, do santíssimo lugar. Ele entrava com o sangue de um animal inocente que morreu, para que o povo pudesse viver. E quando ele chegava com aquele sangue, a fumaça, porque ele não podia ver a arca, porque senão ele morreria. Então a visão dele era turva, por causa da fumaça do incenso. E ele entrava, e ele pegava e molhava a sua mão no sangue, e espargia por 7 vezes sobre a tampa, que era o propiciatório. E aí o sangue cobria. E aí quando Deus olhava, Deus já não via mais o pecado do povo rejeitando a lei. Deus não via mais o pecado do povo rejeitando a providência de Deus no deserto com o maná. Deus não via mais o pecado do povo rejeitando aqueles que Deus escolheu para liderar. Deus via o sangue cobrindo o pecado do povo, e Deus recebia o povo mais uma vez. E aí o sumo sacerdote saía do santíssimo lugar, e aí ele tomava banho, se lavava, mudava suas vestes, e todo o povo celebrava, era festa. Por quê? Porque Deus nos perdoou mais uma vez. Deus nos recebeu mais uma vez, com o sangue de um animal inocente. Porém estes sacrifícios, eles não conseguiam remover o pecado efetivamente. Hebreus diz que sangue de bode e de touros não pode fazer isso. Então o pecado era coberto. Vem o templo. Davi quer construir um templo. Deus fala: não dá para você construir o templo, porque as suas mãos estão manchadas, sangue. Seu filho vai construir. Quando Salomão constrói o templo, 1 Reis, capítulo 6, você tem a descrição. A Bíblia diz que ele durou 7 anos construindo a casa do Senhor. Só que entra para o 7, verso 1, diz: porém, conjunção, que indica uma condição adversa à anterior. Porém, a sua própria casa, 13 anos. O escritor já estava preparando a gente para aquilo que aconteceria no 11, mostrando que o coração de Salomão não se desviou do dia para a noite, mas começou com a escalada. Primeiro ele dedica mais tempo na sua casa do que na de Deus. E aí Crônicas é muito mais enfático, o autor, o cronista, porque o cronista diz que ele se casa com a filha de Faraó, contra todas as recomendações, leva ela para a cidade de Davi. E aí o próprio Salomão, depois que constrói a sua casa, tira ela de lá, dizendo: não é bom que ela habite na cidade de Davi, porque a cidade é santa. Porém ela não era. Salomão sabia. Ele sabia que ela não era santa. Ele sabia que ela nunca ia adorar o seu Deus. Ele sabia que ela não ia deixar o seu culto. Então ele preferiu edificar os altos para ela poder adorar em paz. Mas depois não foi suficiente que ela fosse adorar nos altos, ela queria que ele fosse também. E o templo, que era o lugar de adoração, perdeu o seu propósito. Jeremias 7, o Senhor manda Jeremias clamar contra o templo. Templo do Senhor, vós dizeis, perdeu o seu propósito. Ezequiel, no capítulo 8 ao 11, Deus em visão mostra a glória de Deus se retirando do templo e saindo. Um templo sem a glória,
Ele é apenas um amontoado de tijolos com cimento. Pode ter ouro, pode ter prata, pode ser belo, mas se não tiver a glória, não serve para mais nada. Deus não habita ali. O que faz isso aqui é uma casa de oração e de adoração. Não é a parede, não é o cimento, é porque Deus está presente neste lugar. Mas Deus prometeu que a glória voltaria. Deus prometeu que Ele ia restaurar. Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, ele vê a restauração futura. E aí o povo volta do exílio, reconstrói um templo simples na época de Ageu, templo de madeira, sem a arca da aliança, sem o fogo que Deus acendeu em Levítico 6, não tinha mais. A glória não encheu aquele templo, como encheu o templo de Salomão, como encheu o tabernáculo. Porém Malaquias inclusive diz que o povo oferecia o pior que tinha, e os sacerdotes aceitavam. E Deus se manifesta dizendo: quem dera houvesse alguém que tivesse disposto a fechar as portas desse templo. Eles não estão me adorando. No capítulo 1, Deus chama o povo e numa pergunta retórica diz: quando vocês vão visitar o rei ou o governador, vocês levam o quê? Os melhores presentes. E porque para mim vocês trazem o pior que vocês têm? Porque o culto havia se tornado apenas uma formalidade. Sabe o que é mais interessante? É que o povo oferecia o pior que tinha, e o sacerdote não confiava em Deus, pensando: se eu rejeitar, eu vou ficar sem ter o que comer, então é melhor isso aqui do que nada. E Deus não recebia o povo e nem os sacerdotes. E o culto acontecia, só que não era para Deus. O templo estava aberto, mas Deus não estava lá. Os sacerdotes trabalhavam, mas não era para o Senhor. Mas Deus fez uma promessa. Deus disse através de Isaías que um dia, no lugar em que as trevas reinou, a luz brilharia. Um homem começa a gritar nas ruas de Jerusalém dizendo: voz do que clama no deserto, preparai um caminho. Quem está vindo é César? Não, é maior. Quem está vindo é uma comissão de um rei estrangeiro? Não, é maior do que isso. Prepare o caminho, vamos aplainar, vamos tirar os montes, vamos deixar a estrada reta, porque o rei está chegando. E o rei chegou. Mateus 4:17 diz que ele chegou anunciando: arrependei-vos. Mas quando as pessoas olharam para ele, não viram o rei. Na verdade, Isaías já disse que não veríamos nele um padrão que muitos procuram nos reis de fora. Não. Zacarias 9:9 diz que ele viria pobre, montado em um jumentinho. Zacarias capítulo 11 diz que ele seria vendido por 30 moedas de prata. Zacarias 12:10 diz que ele seria transpassado. Zacarias capítulo 13, versículo 7 diz que ele seria deixado e rejeitado pelos próprios amigos. João capítulo 7 diz que nem os seus irmãos acreditavam nele. Mas João capítulo 1, versículo 14 diz algo interessante. João diz que: e o verbo se fez carne. Olha, entenda bem isso aqui. Entenda. A palavra que aparece ali, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu vou explicar da forma mais simples que eu posso. Veja, a expressão grega ali, skenosen, é a expressão
para o tabernáculo, skenu em grego é tabernáculo. Tabernáculo é um substantivo, a gente usa para dar nome às coisas, como casa é um substantivo, microfone é um substantivo. Substantivo não é verbo, verbo você conjuga, indicação e outras coisas mais. Substantivo não. João está fazendo aquilo que a gente chama de um neologismo. Ele está pegando uma palavra que é um substantivo e transformando em verbo. Como que é isso? Vou te dar um exemplo. É como se João, literalmente a expressão é: e o verbo se fez carne e tabernaculou. Literalmente, é tabernaculou. É como se ele falasse assim, ó: e o verbo se fez carne e casa. Não tem casa? Casaculou. Eu fico curioso, como que você vai traduzir isso para... Tabernaculou, casaculou. A expressão é literalmente armou tenda, montou o tabernáculo, e o verbo se fez carne, e o tabernáculo foi montado entre nós. No deserto, quando o tabernáculo foi montado, Deus se manifestou ali, e a glória de Deus se revelou lá. O tabernáculo era o lugar do encontro com Deus, o lugar em que Deus se revelava, o lugar da presença, do perdão. João está dizendo agora: o verdadeiro tabernáculo é Jesus Cristo, e a glória se manifestou nele, como se manifestou antigamente nos outros tabernáculos. A glória que Ezequiel viu saindo do templo estava habitando agora no tabernáculo. Mas não só isso, porque quando você olha para João no capítulo 2, verso de número 19 em diante, olha só o que o texto diz. Disseram, verso 19: Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, o templo de Herodes em Jerusalém, e em 3 dias o edificarei, ou o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu levantarás em 3 dias. Mas o texto diz: mas ele falava do templo do seu corpo. Ele estava dizendo: vocês não entenderam. O templo que eu vou levantar, ele é maior. Esse templo aqui os romanos derrubam, mas o templo que eu vou levantar, nem a morte pode derrubar, porque a morte não pode deter ele. Esse templo aqui tem classificação, porque no templo de Herodes tem o pátio do gentio, o pátio da mulher, o pátio do judeu, e aí levita vai só até aqui, sacerdote até aqui. Mas o templo que eu vou levantar, a barreira de divisão vai ser derrubada, todo mundo vai poder acessar a presença do Pai. Ninguém mais precisa ficar do lado de fora do tabernáculo, esperando para ver o que vai acontecer no santíssimo lugar. Jesus rasgou o véu e disse: pode entrar, o caminho está aberto, venha à presença do Pai. Mateus, no capítulo 27, Mateus diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Só que Hebreus capítulo 10 e versículo 20 diz assim: que ele, Jesus, abriu, inaugurou um novo e vivo caminho, que nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu que separava, o véu que tinha querubins, que não deixava você entrar de novo no paraíso, no lugar da presença. Só que olha que coisa interessante, eu disse que eles saíram para o lado leste, foram em direção ao leste. Na Bíblia, isso é muito interessante. A Almeida, revista e corrigida, coloca às vezes lá do oriente. Diz que quando foram edificar a Torre de Babel, foram para o lado do oriente.
Ló vai para o lado do Oriente. Só que quando você pega uma versão, com a Nova Almeida, a Nova Almeida ou a NVT, que é uma versão muito boa, essas versões colocam já o lado leste, porque essa é a ideia. Eles são expulsos do jardim e vão para o lado leste. Caim vai mais para o leste. Quem está construindo a Torre de Babel vai mais para o leste. Ló vai escolher e vai mais para o leste. E o jardim está ficando lá. Só que quando o tabernáculo foi levantado, a porta do tabernáculo estava virada para o leste. Mas quando o sumo sacerdote entrava, ele ia do leste para o oeste. Eu tenho vontade de falar igual esse pregadorzão grandão assim, né? Não, você não entendeu. Você não entendeu. Na verdade, quando o sumo sacerdote entrava, ele estava fazendo o caminho inverso que Adão fez, voltando para o lugar da presença de novo. Deus já estava dizendo: fiquem tranquilos, esses sacerdotes aqui, eles só são tipo, eles são passageiros. Eu vou levantar um sacerdote, que ele sozinho vai fazer o que nenhum desses sacerdotes juntos conseguiram fazer. Ele não vai atravessar o véu sozinho, não. Ele vai rasgar o véu. Ele vai tirar o véu. O véu vai ser rasgado. E ele vai abrir um caminho novo e vai dizer: podem acessar a presença do Pai. A gente não precisa estar do lado de fora mais. Você não precisa estar no átrio mais, ouvindo o que está acontecendo lá dentro. Deus não te chamou para ficar no átrio, ouvindo o que está acontecendo no lugar santíssimo. Ele te chamou para entrar. Aqui ninguém veio para ser espectador. Você veio para adorar. Você não veio aqui para ver a roupa do irmão, a roupa do fulano, o cabelo de Beltrano. Você veio para adorar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O caminho está aberto. O problema é que muitas vezes a gente está tão preocupado com tanta coisa. O véu que foi rasgado é a própria carne de Jesus sendo rasgada na cruz. Ele se rasgou, o véu foi rasgado, e agora você pode acessar o lugar da presença, adorar a Deus ali na presença do Pai. A gente não está aqui para lembrar de quando a gente adorava. Já percebeu? Teve uma época da minha vida que eu falei: Senhor, eu não quero mais viver só de lembrança, sabe? Lembrança de quando eu adorava, lembrança de quando eu chorava, lembrança de quando eu sentia a presença, lembrança de quando eu lia a Bíblia. Deus não quer que você viva no passado como Israel vivia. Ah, quem dera, Isaías 63, 64, o Senhor descesse de novo como antigamente. Que Deus não descia mais, porque o pecado do povo fez separação. Quem dera. Deus não quer que você viva do passado, daquilo que você fazia, quando você chorava, quando você adorava, quando você... Não, Deus quer que você viva do presente. Chore hoje, adore hoje, sinta a presença hoje. O caminho continua aberto. Só que, olha que coisa interessante. No tabernáculo, desculpa, melhor dizendo, o templo de Salomão, o único lugar que era quadrado era o Santíssimo Lugar. O Santíssimo Lugar do templo de Salomão era quadrado. Ele tinha 9 metros, 9 metros, 9 metros. E ele colocou 2 querubins de madeira de acácia, com as asas estendidas, 4,5 metros, o outro 4,5 metros.
As asas se encontravam e tocavam na parede, totalizando os 9 metros. E no meio a arca da aliança. Mas na época de Salomão, já não tinha mais o vaso com maná e nem a vara de Arão que floresceu. Alguém tirou. Eu acredito, é minha interpretação, que foi no contexto de Bet-Semes, 1 Reis, capítulo 4 em diante. Você vai ter ali no 6 também esse contexto. Eu acredito que foi ali. Se não foi, a gente vai descobrir em algum momento, ou talvez nem descubra. E também não vai importar muito, né? Quando você chegar no céu, você não vai estar muito preocupado com isso, né? Porque o Senhor diz que tem um maná escondido lá que Ele vai dar para a gente. Apocalipse, o Senhor promete que vai dar um maná. Eu vou dar, quem vencer vai comer do maná escondido. Alguém perguntou, o que é? Onde que está esse maná? Mas é fácil, está escondido. O que é esse maná? Eu não sei, eu sei que ele está escondido e o Senhor vai dar. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Não sei o que é. Apocalipse 11, inclusive, mostra até abriu-se o céu e viu-se a arca. O lugar santíssimo, o templo de Salomão, era quadrado. Quadrado. Lugar santíssimo, lugar da presença. Alguém sabe, tem na sua mente assim, um lugar também que é quadrado? Você consegue pensar num lugar que é quadrado? Na Bíblia? Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é quadrada. Por que é quadrada? Porque a Nova Jerusalém é o próprio Santíssimo. A Nova Jerusalém é o próprio Santíssimo. Que a gente vai habitar lá. Lá tem a árvore da vida. Apocalipse 21 e 22 está dizendo: o acesso que você perdeu ao jardim, Jesus Cristo veio restaurar o acesso à presença do Pai, a árvore da vida. Você pode adorar o Senhor Jesus nessa noite. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Existe um lugar onde não vou chorar. Não existe dor, tristeza não haverá. Diante do trono, com os anjos vou cantar, num coral todo de branco, para sempre o adorar. Em tua presença, em tua presença, em tua presença, existe um lugar que Deus reservou para nós. O lugar onde não haverá mais morte, dor e sofrimento. As ruas são de ouro. E no meio da cidade, no meio do paraíso, está a árvore da vida. Só que só pode entrar lá quem lavou as vestes no sangue do Cordeiro. Só pode acessar lá quem as vestes estão limpas, porque o sangue do Cordeiro limpou as suas vestes.
está disponível, Ele está aqui, Ele está querendo te lavar, te limpar, te purificar, para você ter acesso ao lugar que Jesus Cristo preparou para nós. Jesus disse assim em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Vai chegar um ano em que a gente não vai precisar fazer EBJAC. Fernando não vai precisar organizar nada. O pastor Paulo não vai precisar da abertura nos trabalhos aqui. Por quê? Porque esta igreja não estará mais aqui na terra. Ela vai estar adorando ao Senhor Jesus nos céus. Sabe o que eu fico pensando? Quando acontecer, né? Onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nem no irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer: aquele povo foi embora. Ninguém está aqui mais, porque a igreja foi arrebatada. A igreja foi morar na casa do Pai. Sabe, antes eu acreditava que quando a gente fosse no céu, que cada um ia ter uma casa. Eu acreditava que eu ia ter a minha casinha na Rua da Glória, que outro ia ter a sua casinha na Rua Celestial, que outro ia ter a sua casa na rua da Aleluia. Mas não é isso. Jesus não está dizendo que no céu eu vou ter uma casa. Ele está dizendo que na casa do Pai, a palavra moradas, monê, do grego, literalmente quartos ou cômodos. Na casa do Pai há muitas moradas, muitos cômodos, muitos quartos. Na casa do Pai tem um lugar para você, porque a gente vai ser uma só família morando na casa do Pai. Quando nosso filho descobriu que a Andresa estava grávida, eu tinha um quarto que era o quarto dos livros. E agora muda tudo. Os livros coloca em qualquer outro lugar. Muda tudo. Alguém mais importante está chegando. Muda tudo. Prepara. É papel de parede, é pinta. Aí guarda-roupa não vai dar mais, vou ter que comprar um maior. Compra cômoda, compra não sei o que e compra. E aí estava tudo pronto. A gente chegava, entrava, olhava aquele bercinho e o coração ficava: quem dera já tivesse aqui. Como eu queria que já tivesse aqui. Jesus foi preparar um lugar. Ele foi preparar um lugar. Só que um dia a trombeta vai soar. Quando a trombeta soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós, os que estivermos vivos, seremos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor Jesus nos ares. Eu fico pensando, a gente entrando assim, milhares e milhares de anjos, milhares e milhares de anjos, a igreja glorificada, com o corpo transformado, entrando, chegando diante do trono do Pai, Jesus dizendo: Pai, eis aqui a mim e aqueles que tu me destes, nenhum deles se perdeu. E aí Jesus vai cumprir o que ele prometeu: aquele que não negar o meu nome aqui, eu confessarei o seu nome diante do Pai e de todos os anjos. Você tem ideia do que é isso? Eu fico pensando, se aqui a gente divide contralto, soprano, tenor e baixo, imagina lá como que não vai ser. Lá ninguém desafina. Passou só mais uns minutinhos, eu já... Ninguém desafina, imagina a coisa dessa. Eu fico pensando, eu não sei se é esse o louvor, mas imagina que lá eles estarão, todos nós estaremos cantando:
Aleluia, aleluia. Só, segura aí. Você sabe o que significa aleluia? Porque você fala aleluia, você sabe o que significa aleluia? Se você pegar o livro dos Salmos na sua Bíblia e você abrir os últimos salmos da sua Bíblia, todos os últimos salmos da sua Bíblia têm uma estrutura semelhante. Salmo 150, 149, 148, Salmo 147, Salmo 146, todos eles na sua Bíblia pode estar assim: aleluia ou louvai ao Senhor. Se tiver aleluia, é a palavra em hebraico. Se tiver louvai ao Senhor, é tradução. Aleluia significa louvai ao Senhor. Na congregação de Israel, quando o culto estava acontecendo e alguém estava cantando, os salmistas estavam entoando louvores, alguém gritava e dizia aleluia, ele estava dizendo para a congregação: louvai ao Senhor. Aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Já nós continuamos com esse. Meu tempo está encerrando, mas eu preciso te dizer algumas coisas. Quando chegar naquele lugar e você vê a árvore da vida, você vai ver o cordeiro. João disse que ele era o cordeiro, como que parecia que havia sido morto, porém ele está vivo, porque a morte não pôde o vencer. Quando você andar na rua daquela cidade, quando você vê o próprio Deus, aí você vai lembrar tudo que você viveu aqui, tudo que você passou, foi nada perto daquilo que Deus tem reservado para a gente lá. C.S. Lewis disse que não há dor e sofrimento que o tempo cause que a eternidade não possa compensar ou valer. As suas feridas, angústias, lágrimas, as lágrimas nunca mancharão as ruas daquela cidade, porque o Cordeiro enxugará dos seus olhos todas as lágrimas. O céu é um lugar de reencontros. Lá eu vou ver o meu tio que foi morto e era fiel a Deus. Lá a Andresa vai poder ver o pai dela. Tem gente que acha que quando ele chegar no céu ele vai ter amnésia, ele não vai lembrar de mais nada. Onde estou, quem sou, por que estou aqui. Não, o céu não é isso.
O céu é lugar de reencontros, é o povo santo de Deus resgatado de todas as eras, na grande festividade do Cordeiro, adorando a Ele. E aí não haverá mais espaço para sofrimento. Olha só, um dia o pai foi em um consultório, e ele levou o filho, deixou: filho, eu vou entrar aqui ao consultório médico, espera um pouquinho. O filho ainda pequeno, o pai estava demorando, o filho começou a bater na porta querendo entrar, e o médico disse assim: olha que coisa interessante, seu filho nunca entrou aqui, porém mesmo assim ainda quer entrar. Ele não sabe o que tem aqui dentro, mas mesmo assim quer entrar. O pai disse: olha, doutor, ele nunca entrou aqui realmente, mas ele não quer entrar por causa do que tem aqui, ele quer entrar por causa de quem está aqui. Eu nunca fui no céu, nunca tive visão do céu, mas eu sei quem está lá. Eu sei quem me espera lá. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu sei quem prometeu. E Ele não mente. Por mais que o mundo diga que isso é um sonho, que é uma ilusão, a gente ainda continua cantando: não era um sonho, era realidade. Eu ouvi uma cidade santa para os crentes sendo preparada. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando. Se prepare para que tu veja. O que o Senhor está dizendo é: quem está movendo o seu coração aqui agora? Porque só vai andar com Cristo nas ruas daquela cidade quem anda com Cristo aqui agora. Se a gente não está disposto a andar com Cristo aqui agora, a gente não vai andar com Ele lá. Só vai ceiar com Cristo lá quem já está ceando com Ele aqui. Só vai cantar e adorar lá quem já está adorando aqui. Isso aqui é só um ensaio, a coisa não para, continua lá. Sabe o que é mais interessante? Quando chega lá, pastor, a gente não vai precisar convidar pregador. Não vai precisar convidar pregador, porque quem vai querer ouvir pregador? O pregador está falando de Cristo, lá você vai falar com Cristo. Você quer ouvir? Aqui a gente está falando de Jesus, lá você vai falar com o próprio Jesus, face a face. Lá não tem pregação, mas o louvor continua. Porque Deus habita em meio aos louvores. Quando você está adorando, Deus se manifesta, Deus está presente. Tanta gente se afastando, tanta gente se perdendo no caminho, porque o coração está se enchendo com coisas deste mundo, buscando coisas passageiras, achando que isso vai dar sentido para a vida. Pessoas que estão trocando Deus por um relacionamento, trocando Deus por um emprego, trocando Deus por um momento de prazer lá fora. Pessoas que estão trocando Deus simplesmente por mais um trago, por mais um gole, por mais uma noite. Deus é muito mais do que tudo isso. Ele tem a vida eterna para os seus. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Deus está chamando a gente para fazer o caminho inverso. Adão saiu, a gente está voltando, mas Jesus está indo na frente, conduzindo, abrindo o caminho, dizendo: venha, ninguém mais vai te ferir, venha, o caminho está aberto, eu já fui ferido para você entrar. Há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou a sua vida a Cristo?
Se nessa noite você quer entregar a sua vida a Cristo, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Talvez você é um jovem, um adolescente e nunca aceitou Jesus. Não, eu nasci na igreja. Ninguém nasce crente. Ninguém nasce crente. Você já entregou a sua vida a Cristo? Nesta noite, a oportunidade é agora. Se você quiser fazer esse compromisso, venha, eu quero orar por você. Eu quero orar por você. E Deus vai te tornar herdeiro desta cidade celestial, dessa pátria celestial. A ditosa cidade deve ser linda. Eu quero orar por você também, que porventura deseja, se eu pudesse, eu iria fazer um compromisso com o Senhor. Senhor, pra lá eu preciso agora. Se você quiser, vem aqui, eu quero orar por você. Veria o Senhor, e o Senhor vai estar te fortalecendo. E você vai estar enchendo o seu coração daquilo que é eterno, daquilo que é santo. E anjos e querubins ali reunidos. Eu preciso orar, meu tempo já deu, mas ainda insisto. Alguém para entregar a sua vida a Cristo? Alguém que quer fazer uma aliança com o Senhor? Este meu pensamento será realidade. Pois pra lá Veja, todos os discípulos. Você que quer renovar a sua aliança com Deus hoje, talvez você estava fraco, está se unindo conosco hoje. Você pode adorar a Deus por isso? Eu quero orar por você que talvez está fraco, desanimado, talvez pensou em parar. Você que quer ser mais firme na presença, se você tiver coragem de sair do seu lugar e vir aqui, eu quero orar por você, porque aqui é o lugar em que nós buscamos renovo, aqui é o lugar em que nós buscamos socorro de Deus, aqui é o lugar em que Deus te fortalece, aqui é o lugar em que Deus te enche, aqui é o lugar em que Deus te cura, aqui é o lugar em que Deus te visita e faz morada em seu coração. Deus te conhece, Ele sabe. Deus não quer humilhar os seus filhos, Ele quer fortalecer os seus filhos. Naquela linda cidade nós iremos. Deus quer que você continue caminhando com Ele. Veremos o Senhor. Cadê? Eu sei que tem mais gente. Eu já vou orar, o meu tempo já deu. Mas eu venha, não perca tempo. Venha. Cantaremos. Ainda há tempo. As portas estão abertas. O Senhor te convida. Veremos anjos e querubins ali. Ainda há tempo. Lá nós seremos reis e sacerdotes. Somente prazer e muita alegria. Reis e sacerdotes. E reinaremos eternamente com o Senhor.
Nova Jerusalém é o santuário celestial. Lá não tem templo, porque o próprio Cordeiro é o templo. Ali o lugar é o templo. Lá não tem sol, porque o Cordeiro iluminará a cidade com a sua luz. É para esse lugar que o Senhor Jesus quer te levar. Quem já ama o céu agora, quem já está com o coração no céu, ele trabalha aqui, ele estuda aqui, ele constitui família aqui, mas ele sabe que a vontade dele mesmo é estar lá. Aleluia. Eu já vou orar. Você abraça uma pessoa do seu lado, uma moça, um abraço uma moça, um rapaz, abraça um rapaz. Se você tiver coragem, se você tiver coragem, ore por essa pessoa. Diga para ela assim, ó, você não vai parar. Você não vai desistir, você não vai ficar prostrado, você não vai cair. Neste caminho nós estamos juntos. Nós vamos chegar juntos. Vamos adorar a Deus juntos. Ninguém vai ficar para trás. Ninguém vai ficar prostrado. Ninguém para, ninguém solta ninguém. Nós vamos juntos. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Se concentre em adorar a Deus aí onde você está. Feche seus olhos. Feche seus olhos, adora a Deus. Não perca, não perca, não distraia. Feche os seus olhos, adora a Deus. A presença dele está aqui. O Espírito Santo está aqui. Ele te visita nessa noite. Ele te enche, ele te restaura. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, Pai, pela tua presença, pela tua graça, pela tua glória. Sinta a presença dele aí nesta noite. Seja renovada onde você está. Transborde, chore, fale em línguas. Seja batizado. Senhor, visita o seu povo. Senhor, encha o seu povo. Faça morada em nós. Liberta. Quebra as cadeias. Traga salvação. Mudança de vida. Transformação. Pela tua graça, pelo teu amor, pelo teu Santo Espírito, porque o Senhor continua nos enchendo, porque o Senhor continua nos fortalecendo, porque a tua palavra nos alimenta. Nós te agradecemos, Senhor, porque o mundo não tem poder sobre nós, porque a carne não tem poder sobre nós, porque o diabo não tem poder sobre nós. Sinta essa presença aí de jeito nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia.